E aí, pessoal da ciência, vocês já pararam para pensar no seu celular, na sua TV, ou até mesmo naquele relógio digital no seu pulso? Se sim, vocês já encontraram os cristais líquidos. Esses materiais incríveis estão por toda parte no nosso mundo moderno. Eles estão escondidos à vista de todos, dando vida às nossas telas e mudando a forma como interagimos com a tecnologia. Mas o que são exatamente os cristais líquidos e como eles funcionam? Preparem-se para mergulhar no mundo fascinante dos cristais líquidos. Vamos desvendar a ciência por trás desses materiais que são pura mágica. Apertem os cintos porque a coisa vai ficar interessante. Imaginem uma substância que pode fluir como um líquido, mas também manter uma estrutura específica, como um sólido. Essa é a mágica dos cristais líquidos. Eles existem entre um líquido típico e um cristal sólido, como camaleões do mundo material. Suas moléculas movem-se como um líquido, mas alinham-se em uma direção específica. Essa combinação dá aos cristais líquidos suas propriedades notáveis. Os cristais líquidos são mestres do disfarce. Eles podem existir em diferentes fases, cada uma com seu próprio arranjo único de moléculas. Pense na água, que pode existir como gelo, água líquida ou vapor. Vamos explorar as 3 fases principais dos cristais líquidos: isotrópica, nemática e esmética. Na fase isotrópica, as moléculas são orientadas aleatoriamente, assim como em um líquido comum. É a fase mais líquida de um cristal líquido. Na fase nemática, as moléculas começam a se organizar. Elas tendem a se alinhar ao longo de uma direção comum, como um grupo de pessoas olhando para a mesma direção. A fase esmética leva a ordem para o próximo nível. Aqui as moléculas não apenas se alinham, como também se organizam em camadas, como uma pilha de panquecas. Cada uma dessas fases possui diferentes propriedades ópticas e elétricas, tornando os cristais líquidos materiais incrivelmente versáteis. A verdadeira mágica dos cristais líquidos está em sua capacidade de fazer a transição entre essas diferentes fases. Essas transições de fase podem ser desencadeadas por mudanças na temperatura, pressão ou até mesmo por exposição a campos elétricos. É como apertar um botão. Mude as condições e o cristal líquido se transforma diante de seus olhos. Por exemplo, um cristal líquido pode estar em sua fase isotrópica em altas temperaturas, comportando-se como um líquido normal. À medida que a temperatura cai, ele transita para a fase nemática, onde as moléculas se alinham. Abaixe ainda mais a temperatura, e ele poderá entrar na fase esmética, formando aquelas camadas organizadas. Essas transições de fase são o que tornam os cristais líquidos tão úteis em telas. Ao controlar a fase do cristal líquido, podemos controlar como a luz passa por ele, levando aos visores incríveis que vemos todos os dias. Seção 5. Curvando a luz. Birrefringência e cristais líquidos. Agora, vamos falar sobre luz. Os cristais líquidos têm uma relação especial com a luz. Eles exibem uma propriedade chamada birrefringência, o que significa que eles podem dividir um feixe de luz em 2 feixes separados. É como mágica, mas é tudo graças à maneira única como os cristais líquidos interagem com as ondas de luz. Seção 6. Monitores de cristal líquido, LCDs. De relógios a TVs. Vamos falar de LCDs. Lembram daqueles relógios digitais antigos com os números pretos e brancos? Essas foram algumas das primeiras aplicações da tecnologia LCD. Hoje, os LCDs estão em toda parte, de smartphones e laptops a TVs de tela plana gigantes. Então, como os LCDs realmente funcionam? Imagine um sanduíche com 2 filtros polarizadores. Esses filtros permitem que apenas ondas de luz vibrando em uma direção específica passem. Agora,
Imagine uma camada de cristal líquido imprensada entre esses filtros. Ao aplicar um campo elétrico a áreas específicas do cristal líquido, podemos controlar seu alinhamento molecular e, portanto, sua birrefringência. Isso nos permite controlar quais áreas do LCD parecem brilhantes e quais parecem escuras, criando as imagens e o texto que vemos na tela. Seção 7. Além da tela. Sensores, termômetros e muito mais. Os cristais líquidos são mais do que apenas telas bonitas. Suas propriedades únicas os tornam incrivelmente úteis em uma ampla gama de aplicações além das telas. Eles são como os canivetes suíços do mundo dos materiais. Por exemplo, os cristais líquidos são usados em termômetros para medir a temperatura. Lembram como os cristais líquidos mudam de fase com a temperatura? Bem, esses termômetros usam cristais líquidos especiais que mudam de cor dependendo de sua temperatura. Eles são uma maneira segura e precisa de medir a temperatura do seu corpo ou de objetos. Mas isso não é tudo. Os cristais líquidos também são usados em sensores para detectar mudanças na pressão, campos elétricos e até mesmo a presença de ser. Seção 8. Desafios e oportunidades. O futuro dos cristais líquidos. Embora os cristais líquidos tenham revolucionado muitas indústrias, ainda existem desafios a serem superados e oportunidades interessantes para explorar. Um desafio é melhorar a estabilidade dos cristais líquidos em temperaturas extremas. Os pesquisadores estão constantemente trabalhando no desenvolvimento de novos materiais de cristal líquido com propriedades aprimoradas, como temperaturas operacionais mais altas e tempos de resposta mais rápidos. Eles também estão explorando novas maneiras de usar cristais líquidos em tecnologias emergentes, como telas flexíveis, eletrônicos vestíveis e até telas holográficas. O futuro dos cristais líquidos é cheio de possibilidades. Seção 9. Cristais líquidos em nosso mundo. Uma recapitulação. Dos smartphones em nossos bolsos às TVs em nossas salas de estar, os cristais líquidos se tornaram parte integrante do nosso mundo moderno. Esses materiais fascinantes, com sua combinação única de fluidez semelhante à líquida e ordem semelhante à sólida, revolucionaram a maneira como interagimos com informações e tecnologia. Aprendemos sobre as diferentes fases dos cristais líquidos, sua capacidade de dobrar a luz e como essas propriedades são aproveitadas nos LCDs. Também exploramos as diversas aplicações de cristais líquidos além das telas, de sensores e termômetros a dispositivos biomédicos. Mas a jornada não para por aqui. Seção 10. A importância da pesquisa contínua. À medida que confiamos cada vez mais na tecnologia de cristal líquido, é crucial continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento. Precisamos ultrapassar os limites do que é possível com esses materiais incríveis. Explorar novos materiais de cristal líquido, melhorar suas propriedades e descobrir novas aplicações abrirá caminho para um futuro melhor. Imagine um mundo com smartphones dobráveis, TVs finas como papel que você pode enrolar e levar com você, e até telas holográficas que parecem dar vida às imagens. Essas são apenas algumas das possibilidades interessantes que a pesquisa contínua em cristais líquidos pode desbloquear. Ao apoiar a exploração científica e incentivar a inovação, podemos garantir que os cristais líquidos continuem a moldar nosso mundo para melhor. Seção 11. Um futuro brilhante. Cristais líquidos e além. O mundo dos cristais líquidos é cheio de maravilhas, inovação e possibilidades infinitas. Esses materiais fascinantes já transformaram a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. À medida que nos aprofundamos na ciência dos cristais líquidos e liberamos todo o seu potencial, podemos esperar descobertas e avanços tecnológicos ainda mais revolucionários nos próximos anos.
Portanto, fiquem de olhos abertos, fãs da ciência. O próximo grande avanço pode estar escondido à vista de todos, esperando por uma mente curiosa para descobrir seus segredos. Lembrem-se, o futuro é brilhante e os cristais líquidos estão iluminando o caminho.